O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você faz as unhas aqui toda semana? Faço. Toda semana eu faço as unhas. Estar com as unhas bonitas é essencial para muitas mulheres, mas os cuidados não param na manicure. Manchas, ondulações e diferenças na cor das unhas podem ser sinais de que alguma coisa está errada no organismo. No Olho Clínico de hoje, vamos falar sobre as principais doenças das unhas e os cuidados necessários para manter elas saudáveis. Uma das funções da unha é manter a boa aparência, mas esta não é a única. Nós temos várias funções, né? Desde proteção, né? Que nós temos da falange distal, do dedo, função também de aprender objetos. Quem não tem unha não consegue fazer trabalhos finos, né? Não pode, e também de embelezamento, né? Também é uma das funções da unha. As unhas, assim como os cabelos, são uma extensão da pele e envelhecem junto com a pessoa. Além disso, elas podem dar o primeiro sinal de alguma doença. Pela unha, as alterações unguiais se pode ver se tem um problema de tireoide, deixa a unha mais quebradiça, mais fraca, ela vai lascando, vamos dizer, na ponta, né? Problema de anemia, de má nutrição, que faz uns sulcos, problemas renais, então ela pode dar sinais importantes. Mudanças na cor, no formato, textura, espessura, depressões, ondulações, manchas, descolamento e falta de brilho. Se algum desses aspectos das unhas foge do normal, elas podem estar sofrendo com agressões ou doenças. A unha sofre não só a agressão do interno, se tem alguma alteração, como principalmente do meio externo. E esse são as das causas mais importantes. A pessoa tem saúde, não tem anemia, problema de tireoide, não tem nada do que nós comentamos. Mas ela usa esmalte, corta a cutícula, mexe na unha, usa detergentes e tudo isso vai agredindo seguramente a unha. Então muitas das alterações da unha, de ressecamento, de ficar quebradiça, de inflamar, tudo são por manuseio ou mexer na unha. As unhas podem sofrer alguns tipos de doenças próprias. Das doenças de unha, metade são causadas por fungo e elas alteram a cor. Então ela fica mais amarelada, descolada, mais grossa. E tem outras doenças também, psoríase e outras, trauma, né? E que podem alterar a unha, que a unha tem uma cor em condições normais, tem um ângulo normal, tem uma cor, né, normal. E se tiver alguma alteração, muda a cor. É um sinal de que ela está sofrendo. Mas o principal tipo de doença das unhas é aquele que é causado pela presença de fungos, como as micoses. O fungo, esses fungos, né, que dão essas micoses das unhas, micoses da pele, superficiais, que a gente chama, eles gostam muito, tem umidade, calor, né? Então as próprias condições, né? Por isso que no pé é comum, e a unha porque tem umidade, né? Está com calçado, fechado. E a fonte de contágio é uma outra pessoa que tenha problema na unha e que não esteja tratando. As micoses devem ser tratadas por um dermatologista, que vai indicar medicamentos locais ou comprimidos. Tanto inflamação, secreção de pus, sangramento ou dor localizada latente, né, aquela pulsante, não faz nenhum procedimento nas unhas da cliente. Já indica para o podologista ou um médico especialista, no caso ortopedista, clínico geral ou dermatologista. Quem tem micoses deve evitar fazer as unhas no salão de beleza para que a doença não seja transmitida para outras pessoas, a não ser que o tratamento já tenha começado. Outra opção é levar de casa o próprio material que será utilizado para o procedimento. As pessoas com micose é que é difícil. Normalmente, a cliente, ela não vai admitir que ela tem um problema de micose, tá? É muito complicado isso. Aí, o que a pedicure vai fazer? Ela vai indicar que a cliente procure uma orientação médica, no caso, um dermatologista. Elas fazem a parte do embelezamento, só não fazem muito a fundo para não provocar sangramentos ou mesmo não usam a lixa
que lixou naquela unha infectada, na parte da mão ou na parte das outras unhas. Elas são orientadas já a quebrar essa lixa, usou na unha infectada, já quebra essa lixa e já utiliza outra lixa nas outras unhas para não contaminar as outras, tá? A maioria das mulheres costumam contrair micoses em estabelecimentos que não tomam o devido cuidado com a limpeza e esterilização dos materiais. Hoje em dia, as manicures utilizam este kit, que contém sacos plásticos e lixas de unha descartáveis, também para evitar a contaminação. Hoje usamos somente kits descartáveis, que vem a luvinha já com um creme hidratante dentro dela, ou a sapatilha de pé com o creme hidratante. Usamos também somente um para cada cliente, retiramos a parte da cutícula e esse material é todo jogado fora, já descartado, né? Os alicates e materiais, tanto os alicates de corte de unha, como os alicates de corte de cutícula, espátulas, ou talvez se a manicure use palitos de aço inox, todos esses materiais devem ser de aço inox esterilizável em autoclave. Hoje em dia, a autoclave é a máquina mais indicada para a esterilização. A vigilância sanitária ela já proibiu a utilização de forninhos ou estufas. Por quê? Porque os forninhos e estufas eles não dão a garantia de que o material seja esterilizado naquela temperatura que a vigilância pediu. A autoclave não. A partir do momento que você inicia o ciclo, ele não para o ciclo, ele continua por 1 hora até terminar o ciclo e você não consegue abrir a autoclave, não consegue mexer nela durante esse período. Assim como as micoses, as unhas encravadas não são tratadas pela pedicure, mas pelo podólogo. O podologista é mais a parte da saúde dos pés, tanto unha encravada, frieira, verrugas, calosidades, essa parte que o podologista trata. Tem pessoas que têm a pele, né, mais elevada, mais gordinha, vamos dizer assim, e a unha tende a crescer e encravar primeiro. Então, se altera o ângulo, né, também tem uma micose, alguma coisa que às vezes ela prolifera, fica mais, em vez de ficar côncava, fica mais plana, ou começa a encravar, ou fica muito curva, né, que a gente chama curvatura, né, da unha, ele começa a encravar. Se tem alguma inflamação da borda da unha por um trauma, algum cortou, machucou, aquilo fica maior, daí a unha vai crescer e vai encravar. Microtraumas, que a gente vê, né, pessoa que faz esporte, então pequenos traumas aí inflamam. Então tudo isso leva a unha geralmente é uma tendência que tem até anatômica, né? Tem pessoas que têm uma tendência maior. A unha encravada deve ser retirada por um profissional e pode ser evitada com o corte certo das unhas. Se deve cortar as unhas dos pés quadradinhas sempre, tá? Sempre retas, curtinhas e quadradinhas. Não cortar na diagonal. E a unha encravada não é um problema só das mulheres. É comum em homens e mulheres, né, também. Isso não tem uma predileção assim pelo sexo. Os homens eles são um pouco mais recatados. Eles não gostam dos mesmos ambientes que as mulheres. Mas mesmo assim, há homens que fazem o serviço de podologia, tratam dos pés e tem muitos que têm unhas encravadas também. Retirar a cutícula faz parte do processo de embelezamento das unhas. Em termos de embelezamento das unhas, é lógico que a retirada das cutículas ela dá um efeito final melhor, né? Deixa as unhas mais bonitas, né? Mas os podólogos não costumam retirar as cutículas e os médicos também não indicam esta prática. A gente nasce com as cutículas que é para proteger, né? Essa é a grande função da cutícula, porque senão se você retira, expõe mais a matriz, entra mais detergente, entra mais esmalte, e isso pode entrar bactéria, entra fungo com mais facilidade. Hoje existem produtos que ajudam na remoção e que diminuem as cutículas. A gente recomenda só empurrar, né, que tem umas substâncias que eles amolecem, vamos dizer, a pele no máximo, né? Então a recomendação é não cortar a cutícula. Há produtos muito bons hoje no mercado, tá? Inclusive tem uma marca brasileira que ela está entrando agora,
que ela já faz essa substituição da retirada da cutícula, ela já diminui um pouco e só a profissional de manicure ela só empurra as cutículas, né? Roer e cutucar as unhas também pode causar traumas e infecções. Às vezes a pessoa não só come a unha, né, como o lado, né, da pele, vai formando aquelas pelezinhas e às vezes ele puxa, arranca, inflama, machuca. E a unha alterada, né, ou se inflama a borda da unha, a pele, e às vezes há uma tendência a encravar, então pode encravar a unha, pode inflamar. Isso é causa de complicação, né? Ter as unhas feitas melhora o humor de qualquer mulher. E olha, para mim ajudou muito. Até mesmo de Zélia, que passou 5 anos em depressão depois da descoberta de uma esclerose múltipla. Aqui eles recebem os CRAS, né? E eu venho de uma instituição assim também. Eu venho do Bom Retiro. Eu estava com depressão e eu não cuidava mais da minha autoestima. E lá no Bom Retiro eu descobri que a gente poderia vir aqui fazer. Agora ela aproveita para ter uma vida de rainha. Eu faço unha, faço a mão e o pé, né? Faço cabelo, cortes, faço escova, faço também depilação e gosto muito. As cores dos esmaltes são infinitas e a cada dia chegam mais novidades para decorar as unhas. Mas os produtos podem ser um pouco agressivos para aquelas mulheres que têm alergias. Por isso, hoje elas já podem escolher um esmalte hipoalergênico, sem formaldeído e tolueno. Se tiver esmaltes com formol, isso aí, eles são às vezes agressivos. E tem gente que tem alergia a substâncias. Infelizmente não são, a grande maioria não tem, mas alguns casos tem e que começa a trazer problemas, né? Não só locais, na pele, ao redor da unha, como em outras áreas, às vezes nas pálpebras, no rosto, a pessoa tem alergia no pescoço, na pálpebra, e é alergia do esmalte. Tem clientes que elas têm hipersensibilidade a alguns tipos de componentes do esmalte, principalmente o formaldeído e o tolueno, né? Para esses clientes, deve-se usar um esmalte específico hipoalergênico, né? Outras mulheres preferem as unhas de gel ou de porcelana. As unhas de gel são menos agressivas que as unhas de acrílico, ou popularmente conhecidas como unhas de porcelana. Por quê? Porque o gel ele deixa a unha respirar, ele deixa a passagem de oxigênio. Depois de passar o gel e ela utilizar por um período mais ou menos de um mês, é passado um bom fortalecedor e temos ótimos produtos no mercado que também garantem a qualidade da unha. Para remover os esmaltes e as unhas, o produto mais eficiente é a acetona. Infelizmente, a acetona é um dos melhores produtos para remoção de esmaltes e também de unhas postiças, né? No caso gel, porcelana. E como ela é um produto forte, ela altera o pH da unha, né? Alterando o pH da unha, acaba enfraquecendo um pouco as unhas da cliente. Mas como a acetona é agressiva às unhas, existem outras alternativas. Tem também o removedor, né? Elas também podem usar o removedor que é sem acetona. Inclusive para pessoas que têm hipersensibilidade, o removedor é aconselhável. Também tem alguns removedores que são bons no mercado. Somente o custo dele é um pouquinho diferente que o da acetona. Mantenha as unhas sempre limpas e evite tirar as cutículas com frequência. Procure produtos que possam ajudar a diminuir o excesso de pele e esmaltes livres de tolueno e formaldeído. Também preste atenção se o salão de beleza que você frequenta toma os cuidados necessários com a esterilização. E não esqueça, sempre que perceber alguma mudança na aparência das unhas, procure um dermatologista. O Olho Clínico de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site e nas nossas redes sociais. Até semana que vem!